Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui para responder sobre aquele vídeo em que eu pergunto quem é você quando retira os seus títulos. Primeiro, você vai morrer. Você sabia disso, que você vai morrer? E por que que você tem tanto medo? Por que que você não corre atrás de olhar quem é você? De se olhar, de se entender, de se conhecer. Muitos adultos não se conhecem, não sabem quem é, não sabem o que gostam. Eu tenho uma questão que quando eu começo a namorar, aí a pessoa pergunta: o que você gosta de comer? E por um tempo eu respondi: qualquer coisa. O que acontece? Por muitos anos, quando eu era mais jovem, a minha mãe fazia a comida que meu pai queria comer. Então, eu sou dos anos 80, criança come o que tem na mesa. E por muitos anos eu falava: eu adoro massa. Mas quem adorava massa era o meu pai. Eu ainda tô descobrindo que eu gosto. Mas realmente eu tenho um gosto parecido com o dele. Eu tenho prazer, mas ele odeia comida japonesa. Eu adoro. Então, já tô no meu caminho de conhecer o que eu gosto. Por que eu tô usando esse exemplo? Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente gosta. Porque a gente tá sempre agradando o outro. E isso vem da infância. Nós somos crianças que fomos acostumados a amor, ela tem uma condição para ser amado. O que é essa condição para ser amado? Se você for boazinha, você tem amor. Se você não fizer bagunça, você tem amor. Se você não for uma criança mal criada, você tem amor. Se você agradar, você tem amor. Se você for quietinha, sim. Então, esse monte de si. E outra, se você chorou, você é fraca. Se você tem dúvidas, você é ignorada. Então, essa criança, ela aprendeu a se guardar, a não expressar o que sente. E essa criança cresceu, virou um adulto funcional. O que é funcional? Que trabalha, que estudou, que teve sua profissão ou não, mas que sobrevive, mas fica um vazio. Existe um vazio dentro desse adulto que ele não consegue entender. E aí, esse vazio, ele é a porta de entrada para depressão, para ansiedade, vícios. E você não consegue entender. Um vazio de falta de felicidade, de amor. E você não consegue entender. Ah, então a culpa é dos meus pais? Não, eles também foram criados assim, tá? Ninguém tem culpa de nada. Ninguém foi preparado para ser pai e mãe, na verdade. Eu sempre falo que a gente tinha que aprender psicologia quando jovens para poder ser preparados para a vida adulta e principalmente ser pais. E o que acontece? Esse adulto, ele não sabe onde que está o vazio dele. E ele precisa entender onde está esse vazio, não é? E aí, Tati, o que a gente faz? A gente fica muito dependente emocional, né? Por conta dessa questão. Primeiro, que é um caminho muito doloroso, muito complicado, né? Você sair de um padrão de anos e anos, por exemplo, eu tenho 46, então você imagina, se eu tenho esse despertar agora, nossa, eu tenho um vazio, eu preciso resolver questões em mim. Como que eu vou limpar 46 anos assim? Não é assim. Eu já tô um tempinho aí, ainda tô batendo cabeça. Primeiro é deixar de agradar. Infelizmente, é essa questão. Eu tinha uma questão que eu trazia, não é sobre mim não, tá, gente? Eu tô usando meus exemplos porque eu também tô nesse meio aí que eu tô falando. Eu não tô apontando aquele dedo que é 4 pra mim e eu só tô vendo de vocês, não. É pra mim também. A gente... Quantos sims eu falei que eu não queria dar? Quantas festas eu fui e eu não queria ir? Quantas atividades eu fiz ou favores que eu fiz que eu não queria? Atrapalhou o meu caminho, atrapalhou o meu processo de evolução. E quando eu falo é profissional, pessoal, é tudo.
Quantos sims eu disse para relacionamentos que eu via que a pessoa não cabia no meu mundo? Não é que não era boa. Graças a Deus, pessoas boas apareceram no meu caminho. Mas eram pessoas que não estavam no mesmo... na mesma sintonia do que eu queria pra mim, de como eu vivia. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não bebo álcool, como eu vou ficar com uma pessoa, conviver com ela, se ela quase todo dia bebe? Se eu não fumo, como que eu vou estar com uma pessoa que fuma? Pra muita gente tá ok, tá? Mas ele não tá dentro do meu processo, do que eu quero pra mim. Se eu quero ser uma pessoa que quero virar vegetariana, como que eu vou ficar com uma pessoa que é carnista? Eu não gosto muito do carnívoro, não, porque o carnívoro mesmo é o que vai lá, mata a presa e come na hora, cru, não cozinha não, tá? Então eu chamo de carnista. Consegue entender onde eu quero chegar? É você analisar, e assim é para os amigos, para a vida que você quer. Se eu quero ter uma vida de atividade física, como eu vou começar a ter, como que eu vou manter o meu ciclo de pessoas que viram à noite, que bebem. Se eu quero melhorar minha alimentação, como que eu vou conviver com uma pessoa que só come fast food, só comida que é industrializada? É muito mais complicado. Às vezes você já está numa relação que aí fica complicado, né? Aí é você e muito esforço. Mais esforço ainda do que quem está sozinho. Nessas horas eu agradeço que eu estou sozinha. Graças a Deus também. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês é: analise o que você quer. Você não sabe nem o que você quer. Ai, Tati, mas eu já tentei e tal, não sei o quê. Então, está na hora de você começar a se cuidar. Como que você pode se cuidar? Procurar um profissional. Ou conversar com pessoas que estão no lugar que você quer estar. Muita gente gosta de dar pitaquinho na nossa vida. Ai, se eu fosse você, eu fazia isso. Olha, isso aí que você quer vai dar ruim. Aí tu vai olhar a vida da pessoa. A pessoa é infeliz, a pessoa não tem uma saúde boa, a pessoa não... A Belinha passou daqui atrás, ó. Belinha, a pessoa não quer... Não tem nenhum padrão do que você quer pra tua vida. Aí a pessoa quer te dar o tal conselho ou a visão dela. Desestabilizada financeiramente, emocionalmente, em tudo. Fisicamente. O que essa pessoa pode trazer de boa pra você? Ai, mas é uma pessoa que tá na minha vida há muitos anos. Não tô falando de relacionamento, não. Tá na minha vida há muitos anos. Tá, mas naquela época que ela entrou, vocês estavam em sintonia. E agora não está em sintonia porque ela tá com você há muitos anos, aí você precisa estar com aquela pessoa na tua vida te atrapalhando? Eu já não concordo. Vocês podem não concordar e eu vou ter aí um monte de mensagem me criticando, e tá tudo bem, porque é minha opinião, eu tô trazendo uma visão, porque quando eu deixei essas pessoas saírem da minha vida, quando eu percebi que era eu quem buscava essas pessoas e às vezes elas nem me buscavam, essa é uma outra paulada. Tenta não falar todo dia com aquela pessoa que você tá acostumado. Você vai perceber que talvez seja você que tá segurando aí na tua âncora essa amizade, essa relação. E eu falo também de família, tá? Família, eu sei que a gente tem que honrar, tudo bonitinho. Mas nem sempre a família, ela quer o mesmo que você, ela tem a mesma visão. Então, é meio complicado a gente se anular por conta desse amor que eu nem sei. Gente, eu não sei nem pra onde que eu tô olhando. Primeira vez que eu faço essa gravação deitada pro YouTube e eu tô estranhando, eu tenho que aprender ainda a lidar com isso. Então, vamos começar a analisar as relações. Vamos começar as relações. Tati, mas eu não quero ficar sozinho. Opa!
Dependência emocional, querido e querida. Dependência emocional. Por que que... Aí o que que essa dependência emocional traz? Eu preciso ter alguém para contar meus planos, para contar minhas coisas. E nem sempre, ó, contar plano também não é legal não, tá? É legal a realização. Realizou? Contou. Tá planejando? Não conta. É uma outra paulada. Não conta. Ai, mas aquela... Minha mãe fala pra mim, Tati, coração dos outros é terra que ninguém pisa. Acho que toda mãe fala isso. Todo mundo fala isso. E é realmente. Você acha que aquela pessoa é sua amiga como você é. E nem sempre ela tá torcendo. Ela quer que você esteja no mesmo patamar que ela. Mas se você subir, como que essa amizade vai ficar? Ela vai continuar sua amiga? Ela vai continuar torcendo por você? Como que vai ser? Você analisa também isso. Analisa também isso. São várias análises que você tem que fazer na tua vida. Tem não, faz se quiser. Só se você estiver incomodada com a tua situação aí da sua vida. Tati, mas isso não tem nada a ver com a pergunta inicial? Tem sim. Ai. Então, tem sim. Quando você tira seus títulos, eu sou de tal profissão. Ok. Tira isso. Eu sou mãe de fulanos. Fulano. Tira isso. Eu faço isso, faço aquilo. Tira isso. O que fica? Gente, a quantidade de pessoas que não sabem responder isso é a mesma história de numere suas qualidades. Numere seus defeitos. Gente, a qualidade é bem menor do que a quantidade de defeitos que aparecem. Mas aí se eu pedir pra você, numere as qualidades do seu melhor amigo, do seu parceiro, da tua família, será? Enorme a lista, enorme. Numere os defeitos, pequenininho. Por que é essa inversão? Você deveria saber mais de você. Então, é a visão que você tem do outro. De repente, o outro não tem nem isso tudo aí que você tá achando que tem, não, tá? É como você fantasia ali o outro. Porque tem isso também. Na dependência emocional, você fica se acreditando que aquela pessoa é maravilhosa. E não é. Você só tá tampando ali, botando o véuzinho em cima pra acreditar que aquela pessoa é boa e ela é necessária na tua vida. Na verdade, a única pessoa que é necessária na tua vida é você mesmo, tá? Então, e se você inverter? Se olhar como você olha aquela pessoa que você ama muito. Porque primeiro, pra amar o outro, você tem que se amar muito. Aí eu entro na questão, você se ama o suficiente? Quanto você se ama? O quanto você se conhece? Tirou o título? Você sabe alguma coisa de você? É sobre isso. É sobre isso. E aí, só pra tentar ajudar vocês um pouquinho, a tua essência sobra. A sua essência sobra. Como você se sente? Como que você se olha? Em determinada situação, como você reage? Ou eu não gosto de reagir dessa forma. Quando eu comecei a fazer terapia, eu trouxe a primeira questão para minha terapeuta, que era a minha raiva, a minha forma de reagir de violência. Às vezes faço ainda, tá? Mas bem menos, bem mais controlada. E a gente foi analisando. Começa com quem? Pai, mãe. Quem criou? Aquela coisinha. É culpa? Continua não sendo, tá? É o que eles puderam fazer, é o que eles aprenderam e tá tudo certo. Na verdade, gente, ó, vou abrir um parêntese. Pai e mãe, eles não têm obrigação de nada não, tá? E nem eles precisam do nosso perdão de nada não. Até porque eles também têm que perdoar, ó, quem veio antes dele, pai e mãe deles, né? Seu avô, sua avó. Nós somos imitadores. A criança imita o pai e mãe. Vocês não perceberam isso, não? Não é a fala, são seus gestos. Então, na análise, minha mãe que é tranquilona, de boa. Quem era o bravo? Meu pai. Então eu puxei meu pai todo, inclusive o corpo. Todo meu pai.
E aí ela me ensinou que, abriu meus olhos, né? Que eu simplesmente imitava meu pai. Eu vivia com raiva, cortisol lá em cima, doente. Hoje eu respiro, eu não tenho que ser reativa com tudo. Então eu comecei a trabalhar isso, a moldar isso em mim. Não é fácil. Como que eu consegui? Terapia. Como que eu consegui? Fazendo outras práticas, que não é da terapia. Eu fiz outras práticas alternativas, tá? Que eu não sei que se cabe falar isso agora. Não sei. Meu cabelo hoje tá que tá chovendo, e cabelo cacheado, ele tem vida própria. E aí, o que sobra? Vocês precisam descobrir. Precisam descobrir. Ai, mas eu já tentei de tudo. Tentou. Você fez o esforço, porque o psicólogo, ele não vai fazer o trabalho que você tem que fazer. Ele só vai trazer luz pra você. Vai trazer, iluminar o que tá obscuro em você. É trazer a consciência do que tá lá no subconsciente. O subconsciente, ele guarda tudo, né? O consciente, ele retém algumas informações, mas não tudo. O subconsciente guarda e em alguns momentos ele vem. Tem a nossa sobrevivência, que é uma das partes bem primitivas que a gente traz. Então, se você não está conseguindo sozinho, procura um profissional, faz um favor para você. O entorno também, mas aí eu não estou muito preocupada com quem está em volta de mim, não. Você tá? Eu já me livrei disso. Você vai se livrar também. Eu tenho fé que você vai se livrar. Então, se livra disso. Como? Sozinho não consegue? Pede um help. Tem psicólogo, tem psiquiatra. A terapia, ela tem que ser dentro do que você se adapta. Existem muitas filosofias de vida que você pode, velhinho, se basear. Quando eu falo filosofia, eu não estou nem falando sobre religião. São as práticas de espiritualidade. A religião também é uma espiritualidade, mas em outro formato. Então, eu não vou entrar em religião. Não vou falar nisso daí porque é um pouco polêmico para mim. Procure, estude, ouça. Nós temos ferramentas maravilhosas aqui na internet. Então, olha isso e para de ficar rolando feed de pessoas que você nem sabe a realidade dela e você quer se comparando o tempo todo, se comparando e ficando triste porque eu não tenho aquela roupa, porque eu não tenho essa vida, porque eu não tenho essa casa. Entende? Se olha e procure saber. De repente você não precisa de uma casa enorme. Você vai ficar feliz de uma casinha pequenininha, com um quintalzinho gostosinho que você possa aprender a plantar. De repente você não precisa de um carro, uma bicicleta já vai te deixar super feliz. Então é sobre isso, é você saber o que te encanta a alma. Eu vou fazer outra pergunta. Quando você deita de noite para dormir, como está a sua alma? Como está a sua alma? Você está se sentindo pesado, pesada? Ou está leve? Está feliz com a sua vida? Não está? Cara, se você não tiver, acorda. Acorda que tá na hora. Por que eu tô batendo tanto nisso? Eu tenho que bater. Essa ausência da gente na nossa alma, ela vai começar a adoecer nosso corpo. E, gente, a galera tá dodói. Não vem falar que não tá difícil. É um jogando a culpa em cima do outro e não olha as suas próprias atitudes. Claro, nós temos também responsabilidade como a gente trata o outro, como a gente convive em sociedade. Claro que tem. Eu mesma já atormentei muita gente antes de começar esse processo. Mas, e por que vocês continuam doentes? Essa doença que eu trago, falo pra vocês, não é doença mental nem nada disso. É sobre não
Tem alguma coisa errada nisso. Você não percebe que tem alguma coisa errada? Você não está entendendo que está tendo alguma coisa errada? Onde está errado? Terceirizar as tuas questões emocionais também não vai te ajudar. Sabe? Ai, eu não tenho tempo hoje de cuidar de mim porque eu tenho que fazer isso para fulano. Porque fulano tá com problema. Eu não tenho dinheiro porque eu tô ajudando fulano financeiramente. Eu vou falar uma coisa que talvez eu seja cancelada. Fulano escolheu. Fulano escolheu estar naquele lugar e você não é o salvador de ninguém. Dói ver uma pessoa que você ama se afundando. Mas quantas vezes você já foi lá, botou a mãozinha no fundo do poço e puxou fulano? Quantas vezes mais você vai precisar fazer isso? Quantas vezes mais você precisa estar cansada, cansado? Quantas vezes mais você precisa chorar dentro do chuveiro porque você não aguenta mais? Dormir, você só consegue dormir de tanto chorar. Porque você está triste. Vou te contar um segredo, você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre o que você come, como você lida com a tua vida, a qualidade do teu sono, o que você fala, o que você escolhe se alimentar. Aí já não falo de comida. O que você escolhe se alimentar quanto a o que você consome de música, o que você consome de alimento, de leitura, do que você assiste, seus filmes, informações que chegam até você. Isso você tem controle. Existem fatalidades, incidentes que acontecem no nosso dia a dia? Existem. E existe uma frase que eu gosto muito, que ela fala: a dor, ela não é opcional. Você às vezes precisa passar por uma dor para aprender. Mas o sofrimento é. Por exemplo, se tem alguém no hospital, um parente seu no hospital, muito doente. E ela foi acometida de uma sucessão de maus escolhas, mais escolhas durante a vida toda. Sobre tudo isso que eu acabei de falar. Aí ela sai do hospital. Vamos botar um exemplo. Fumou muito. Fez uma alimentação inadequada. Já teve vários problemas de pulmão. E aí agora ela teve um problema tão sério que teve que drenar. Esqueci o nome da palavra agora. Parada pulmonar, não. Esqueci o nome. E a pessoa recebe alta. Se ela acender o cigarro novamente, é ela que está escolhendo o futuro dela. Entende? É sobre isso, gente. É sobre a escolha do outro e a gente saber respeitar. Ai, porque eu vou fazer isso por fulano? Porque vai ser melhor. É melhor, na nossa ideia, que é melhor pra gente, essa situação, viver assim. Mas pro fulano, de repente, não é. De repente, ele precisa estar com a dívidas para ele aprender a ter responsabilidade financeira para poder se erguer e parar de depender do outro. E digo mais, eu ouvi de um psicólogo que uma dívida pode vir também de dependência emocional. Prender o outro que está lá ajudando. Se você parar de ajudar, você vai ver o outro se lascando todo. Sofrendo. Mas às vezes a gente precisa ser categórico. A gente precisa bater o pé. Tô vendo ali, sofrendo, mas eu não posso fazer mais nada. Porque eu não posso sofrer junto com a escolha que o outro faz errado, gente. A gente precisa parar e dar um basta. Por que eu tô falando isso? Porque eu vivi isso. Por muitos anos eu me doei muito para um familiar e que, cara, eu precisei, eu escolhi, né? Eu poderia estar mais perto. Eu mudei de estado, eu pulei 10 estados para ficar bem longe, porque eu não estava mais aguentando. Então é sobre isso.
Se põe no seu lugar da tua vida. Tome a tua vida, a rédea da sua vida. É isso que eu quero te falar. Tome a rédea da sua vida. Mas eu já tenho uma vida, uma família constituída. Você não precisa se separar da tua família. Não estou falando sobre isso. Mas é você tomar a rédea da sua vida. É o limite que você nunca conseguiu dar, porque você não se olha. E aí eu entro de novo, terapia. Procure a terapia que você precisa, que você goste, mas experimente. Ouça pessoas que possam trazer informações bacanas para você. Eu comecei a estudar estoicismo. Já tem um tempinho que eu escuto, mas agora eu tô estudando com mais profundidade, com mais atenção. Algumas coisas que eu trouxe para vocês tá no estoicismo. Gente, como ajuda? Como ajuda? Pensamentos de Maquiavel, Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto. Eu também trago coisas do Jung, do Bert Hellinger. Então, são coisas que me alimentam, que me ajudam. Entende? Ficar vendo dancinha não vai te alimentar muito, não. Não vai te ajudar muito. Nada quem gosta de ver dancinha, mas eu não curto, não. Eu presto muita atenção no que eu ouço. Música. Eu presto muita atenção no que eu assisto. Entende? Isso alimenta a minha alma. Limpa a minha alma. Eu presto muita atenção com quem eu me relaciono. Quem são as amizades. Com quem eu troco minha energia. Com quem eu troco minha energia sexual. E se eu tiver que entrar em celibato, eu entro tranquilamente. E fico meses e anos sem fazer nada. Porque é minha energia. É um trabalho muito grande que a gente tem para poder se manter bem. Aí vem uma pessoa e te saqueia, sabe? Tira de você. Ai, Tati, eu não sei o que acontece. A minha vida não anda. Olha com quem você anda. Só olha pro lado para quem você tá andando. Parece bobeira, né? Parece simples, mas não é não. Não é nada simples. E às vezes você tem que abrir mão de uma pessoa que você ama muito. Ama muito. E, gente, o mundo, ele é tão amplo, ele traz tantas possibilidades, sabe? É tão lindo. Eu vivi uma vida toda numa cidade só. E eu saí. Eu tô até numa fronteira com o Paraguai. Eu tô no Mato Grosso do Sul, pra vocês matarem a curiosidade de vocês. Eu tô... Ui, chutei aqui sem querer. Eu tô na fronteira com o Mato Grosso do Sul. Que coisa mais gostosa isso daqui. Eu sou do Rio. O Rio nem imagina que existe isso aqui, gente. Tô apaixonada por essa área aqui. Pelas pessoas, pelo ambiente, pela energia da cidade. E se eu não tivesse tido coragem? Não tivesse dado um basta. Às vezes o cansaço é o que a gente precisa para dar o basta. Eu tava cansada. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tô muito satisfeita. Muito, muito, muito. Mas eu tive muita ajuda. Uma questão que eu precisei trabalhar muito é estar aqui, gravando. Juro. Eu tenho questões de me olhar e não me achar bem no vídeo. Quando eu trabalhei isso em mim, com as práticas, gente, eu me acho linda. Olha isso. Tá precisando fazer umas coisinhas aqui, que eu não vou fazer, né? Um preenchimento de lábio. Mexer no dente, de repente. Mas eu não quero. Eu quero envelhecer naturalmente. Eu não pinto cabelo, não faço nada. Estou muito bem com a minha imagem hoje, né? E é sobre isso, é você se olhar e realmente querer se aceitar. Você quer mudar alguma coisa? Muda. Pode ser daqui a uns anos, gente. Eu faço um preenchimento, botox, não sei se ainda dá com a idade, mas fazer uns procedimentos, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, não. Hoje eu não quero. Eu não quero ficar igual a todo mundo. É a minha identidade, sabe? Alisar cabelo, alisei tantos anos. E olha, eu amo meu cabelo. E dá trabalho, né? Dá trabalho, eu não cuido direito e tá tudo certo.
é o jeito que tá aqui. Por que eu tô falando isso, gente? Se cuida, se olha, porque esse outro lado de dor, eu entendo que você está onde você já sabe conviver, está acostumado com aquele ambiente, com as pessoas, é muito cômodo, né? É a zona de conforto. Mas sair da zona de conforto também é muito importante, sabe? E você se descobre. Eu tô aqui sozinha, sem família. Mas eu tenho um grande amigo de 30 anos que tá na minha vida. E ele é o meu parceiro. Eu falo parceiro, amigo. Não é parceiro amoroso, não. E ele me ajuda muito nas minhas questões. Um dia eu vou gravar um vídeo com ele. Uma live. Vou gravar alguma coisa, eu e ele. Porque ele trabalha também nessa parte da saúde, né? E é sobre isso, gente. Traz o... Deixa vir essa coisa linda que tem dentro de você. Esse ser maravilhoso que habita em você. Nós somos fagulhas divinas. Nós somos seres divinos. Entende? E nada mais lindo do que você se ver nesse papel de a imagem e semelhança real de Deus, porque Deus cria. E você também é criador da tua vida. Você pode, deve e tem todo o direito, o merecimento de ter o que você quer, de ser quem você quer ser. E vou falar mais uma coisa. Quando você descobre isso, quando você se descobre nesse lugar maravilhoso, gente, você para de julgar. Incrível. Você para de julgar o outro. Quando você começa a botar suas roupas que às vezes acha que não tem nada a ver, não tá na moda, eu não sigo moda. Pelo contrário, eu adoro um brechó. E eu saio toda colorida, saio às vezes um calçado nada a ver com a roupa colorida. E é tão bom você sair dessa marra. Seguir padrão. Ah, você quer seguir o padrão? Segue o padrão. Mas é maravilhoso, gente. Você já experimentou isso? Já? Tenta. É maravilhoso. Não é papinho não. É muito bom. E aí, para encerrar, eu trago também para falar para vocês com que eu trabalho, né? Posso também falar, não posso? Eu trabalho com Theta Healing. Sou terapeuta Theta Healing. Vou gravar sobre Theta Healing para vocês, mas só para fazer um apanhado bem pequenininho. O Theta Healing, ele trabalha com o subconsciente. Lembra que eu falei que o subconsciente, ele segura todas as informações? Então ele traz o subconsciente. Ele traz questões que podem ter vindo do seu útero, podem vir da sua ancestralidade, ele pode vir da tua infância, muito da infância, a sua criança ferida. E não é papo, não é onda, não é moda falando de criança ferida. Nós somos feridas o tempo todo na infância. Lembra que eu falei lá no início? Não pode falar, não pode chorar, não pode perguntar, tem que ser boazinha, não pode falar. Criança ferida. E aí nós trazemos crenças fortes também no decorrer da vida, mas tudo a gente aprende na infância. E aí, a maior parte. E depois a gente vai repetindo, entende? Você repete ciclos. Por que a gente repete ciclo? Porque você precisa olhar para aquilo que está se repetindo. Tati, eu tenho um dedo podre para escolher um relacionamento. É sempre o mesmo padrão. Mesmo padrão. Ciclo repetido. E aí eu volto. Qual é o tipo de relacionamento que você quer? Você não sabe. Você quer uma pessoa para mostrar para a sociedade que você tem alguém? Para dizer que você tem capacidade de ter um relacionamento? Capacidade de dizer que você pode casar? Que você tem capacidade de casar e ter filhos? E ser uma avó? E ter uma família grande? Será que você realmente queria isso?
É sobre isso. É sobre isso, gente. E aí você repete ciclos. Aí você, mesmo relacionamento, o tempo todo. Mas por que terminou esse relacionamento? Ah, porque a pessoa me negligenciava. A gente precisa de cuidado, é igual florzinha, tá? Tem que regar, tem que cuidar, tem que prestar atenção. É igualzinho, o relacionamento é igual. Se você não olhar pro teu filho, ele morre. Não é isso? O relacionamento também morre. Ah, porque não me dava atenção, não fazia assistência, me respondia de forma grosseira, não aceitava meus limites. Ou eu não sabia dar limite. Eu tinha muitos ciclos. Repetia. Hoje, eu sabendo qual é o tipo de pessoa, não é qual o tipo de pessoa, é o tipo de tratamento que eu quero ter, que eu sei que eu mereço, eu olho, faz isso, não quero. Faz isso, não... É por isso que eu tô sozinha há tanto tempo, tá? E tá tudo bem, não estou preocupada, interessada, nada disso. Não quero me atrapalhar, eu tô trabalhando os meus projetos, eu tô aqui, ó, gestando junto com vocês esse vídeo, esse primeiro vídeo grande. Aliás, gente, comenta se tá chato, como que deveria modificar, me ajuda a melhorar a dinâmica do meu trabalho, por favor, tá? Vai ser muito bem recebido, não tem problema com crítica, só não sejam grosseiros, tá bom? Vai, já ajuda aqui. É sobre isso. Ai, eu sou insatisfeitíssimo com o meu trabalho. Mas o que você gosta de fazer? Você já parou para pensar o que você gosta de fazer? Ou você está no seu trabalho para poder dizer que você trabalha uma coisa que é muito legal, muito aceita pela sociedade? E tá infeliz? Porque eu ganho pencas de dinheiro. E tá infeliz? Não tenho tempo para aproveitar minha família e tá infeliz? É sobre isso, entendeu? E aí, voltando, Theta Healing. Theta Healing trabalha essas questões do seu subconsciente, não é? E muitas vezes a gente escuta muito isso, gente. Você precisa ser feliz, você precisa se amar. E se você não tiver as conexões dentro de você de alto amor, de felicidade, do que é felicidade? O Theta Healing também trabalha isso, tá? A gente criar receptores também trabalha. Além do Theta Healing, eu trabalho com ginecologia natural, que aí é minhas meninas, né? As meninas, que é se conectar com o seu ciclo, com o seu corpo feminino, né? Com a honra do útero, de uma forma mais natural. Ginecologia natural, usando a natureza. Também trabalho com o ciclo de trabalho o ciclo de sagrado feminino, que é um lugar seguro, onde as mulheres se reúnem. Estou tentando fazer uma forma de fazer online também, porque eu sei que a minha região é uma região muito longa, né? Muito longe. Então muitas pessoas não vão conseguir vir para cá. E estou tentando pensar numa forma de fazer online esses encontros, tá? Acredito que eu consiga sim. E também sou aromaterapeuta, que trabalha com óleos essenciais, que é lindo também. Aliás, quem quiser aprender, gente, eu super indico. Não precisa me contratar não, tá? Só estuda, é maravilhoso. Eu praticamente não tomo remédio. Eu uso muito a aromaterapia em mim. Aliás, eu tive depressão. E até aquele pensamentozinho do sul, né? Aquele pensamentozinho que a rede não gosta que a gente fale. Que agora em setembro foi o mês dele. Fica ligado aí. Eu consegui me livrar com a aromaterapia, tá? Com óleo essencial. Então, se alguém quiser uma dica, manda uma mensagem pra mim que eu auxilio vocês também nisso. E é isso, gente. Tô aqui me disponibilizando com o trabalho para o meu sustento.
Mas meu sustento, mas além disso, estar a serviço do todo, a serviço do ajudar o próximo, sabe? Tudo é possível fazer. E eu tô aqui para poder ajudar. E quando eu ajudo, eu trago uma melhoria para alguém, eu também tô me curando. Porque é dualidade, é reflexo. Não chega a mim ninguém que não seja algo que eu esteja precisando trabalhar em mim. Por incrível que pareça. Sempre é. E aí eu também me transformo. Eu olho para essa pessoa e a gente consegue olhar com aquele olhar de amor, de carinho, de presença, né? Então, se olha, se ame, se conheça, se trate e vai viver. Não só fingir que tá vivendo, só viva. Pode ser. Muito obrigada pela atenção de vocês e um grande beijo.